Olha só, quase 2 meses depois, sem vídeo nesse canal, estou de volta, dessa vez para compartilhar um pouco contigo quais são as principais ideias que eu estou tirando desse período de quarentena, dessa epidemia geral, global, que está rolando. Muitos aqui, né, sem precedentes, que nem eu, primeira vez experienciando, vivendo a história no mundo tal como ela se desenrola e os impactos disso tudo, né, brother, em relação não só à crise humanitária que está rolando, mas também a econômica, né, velho? Então, altos aprendizados. O primeiro ponto que eu compartilho das ideias que eu estou tendo em relação a isso é uma perspectiva bem maior em relação ao quanto os mercados são frágeis, sabe? Se tu inviabiliza, de certa forma, o poder trabalhador de uma certa nação, uma semana, alguns dias é suficiente já para tu ter quedas absurdas em projeções, sabe, em especulações que acabam trazendo cenários bem desagradáveis, principalmente quando tem o toque da mídia de adicionar dor, sofrimento e o pior do pior nas notícias, né, que agrava ainda mais a situação interna conforme nós consumimos esse tipo de material. Então, brother, ter noção do quanto a economia em si é frágil quando as coisas não estão girando da maneira mais adequada ou menos prejudicial, sabe? Nunca o sistema vai ser perfeito, mas eu li ontem até mesmo uma frase que está no livro do Princípios, do Ray Dalio, que era uma analogia comparando o corpo humano com a economia. Tal como o corpo humano, independente da nacionalidade que ele for, ele vai estar sempre vulnerável a doenças e muito provavelmente vai pegar alguma e sofrer por isso, tal qual sistemas econômicos, independente do país que estiver inserido esse sistema, está sempre vulnerável a passar por alguma turbulência e com certeza em algum momento vai ter quedas como essa que a gente está vivendo agora. E o melhor de tudo é que são cíclicas. E essa entra a segunda ideia que eu estou tendo durante essa epidemia aqui. Brother, por mais que no cenário atual parece que o mundo vai acabar, que vai dar tudo errado, isso reforça ainda mais um pensamento que eu tenho, principalmente como investidor, de olhar no longo prazo, sabe? De ver para momentos similares a esse ou até piores, como por exemplo a gripe espanhola lá em 1918, 1920, por aí, 1914, em que, brother, a situação era bem foda, inclusive teve casos assim de quarentenas e reclusões ainda mais absurdos. E, brother, de alguma maneira a humanidade sempre acaba passando, sabe, por períodos de sofrimento ou períodos de glória, que tal os bons quanto os ruins são passageiros, sabe? Tudo passa, inclusive uva passa. Então, brother, é algo que eu reforço, assim, pode estar ruim, beleza, muita gente perdeu emprego, com certeza. Os pedidos de desemprego nos Estados Unidos aumentaram não sei quantos 1000% em relação à última década, mas, irmão, eu gosto de pensar que, e certamente a própria história nos comprova isso, né? Os 2000 anos de resistência que a gente tem depois de Cristo e muitos milhões antes comprovam que é cíclico, não só os períodos da economia, como também as próprias fases da vida, sabe? Os altos e baixos que a gente tem, os crescimentos que a gente tem, uma hora a gente está bem, outra hora a gente está mal, e tudo não passa de transições. Por mais efêmera que seja a nossa passagem nesse planeta, a gente tem aí o privilégio de desfrutar, principalmente nessa época da história humana, de benefícios inconcebíveis para os mais ricos reis da antiguidade. E de qualquer forma, brother, o avanço da medicina, ainda que com sistemas sobrecarregados e potenciais agravamentos assim no sistema público de saúde, desenvolve métodos incríveis para lidar com tudo isso, sabe? Eu fico pensando, mano, imagina durante a peste negra, velho, que a parada era cabulosa, não tinha saída para tu ir. Hoje se tem projeções de uma potencial vacina para daqui a tantos meses, sabe? É uma corrida, por mais bilionária que seja, né, estimulada bastante pelo dinheiro, bastante pela esperança de vida, é algo muito nobre a ser considerado, sabe, velho? O avanço que a gente tem em relação a poderes tecnológicos e o quanto isso vai ser lembrado e relembrado, né, quando tudo isso passar, e quanto a gente pode valorizar ainda mais os períodos, de certa forma, de liberdade que a gente tem. Eu digo entre aspas porque a gente continua tendo liberdade, apenas restringindo ela um pouco em relação a sair. Mas, brother, entrando no terceiro ponto agora, o quanto a gente, de certa forma, subestima, né, uma simples caminhada, uma simples corrida, no meu caso, uma pedalada, que é algo que eu sempre valorizei, mas agora restrito a, que eu não estou tendo, principalmente porque gostaria de fazer uns remendos na minha bike, todas as oficinas estão fechadas, é ponto de relevar, né? E, pô, agradecer os momentos em que a gente estava lá sossegado, sem preocupação em relação a isso, porém tínhamos preocupações em relação às outras coisas. É um ponto interessante da índole do ser humano notar que
independente do quão bem as coisas estejam, é inevitável que nós consigamos encontrar algum ponto para se preocupar em demasia e muitas vezes desnecessariamente em prol de algum benefício que a gente queira conquistar ou algo que a gente queira acessar, seja uma dor, um sofrimento, uma circunstância, altas ideias. Estou tendo bastante tempo para ler, inclusive me aprofundando bastante no livro Princípios, né, em maneiras de tu coordenar a tua vida pessoal e a tua vida profissional, e não só isso, alinhar filosofias de investimento, sabe? Eu quero fazer um vídeo futuro no canal falando dos meus principais aprendizados assim no mundo dos investimentos, que é algo que eu quero deixar para outro vídeo, uma outra sessão, mas são pontos, olha, bem interessantes, sabe? Toda essa questão do longo prazo, a questão da paciência, da disciplina nos aportes constantes, são pontos que eu vou abordar no futuro. E onde a gente chega no último ponto, que é a ideia que eu estou tendo em relação à convivência, sabe? Muita gente, eu penso que, olha, tá sendo um desafio passar o tempo com os familiares, principalmente quando os pais lá não são tão receptivos, não tem uma amizade tão legal, ou enfim. Eu passei por um período, brother, em que toda essa parada começou a acontecer no Brasil quando eu estava em Maringá, no Paraná. Eu fiquei cerca de 30 dias lá, 32 dias lá, acabei adiando meu voo até, por causa de todas essas circunstâncias, para uma semana depois. E cara, eu estava com uma mulher que para mim a convivência é bem gostosa, sabe? Bem gostosa. Então a gente teve ainda mais tempo assim para nos conectar, cozinhar, enfim, fazer outras coisas. E quando eu voltei para cá, depois de passar aí cerca de 20 horas em 2 aeroportos diferentes para conseguir pegar o voo e voltar para Porto Alegre, que é onde eu tô agora, voltar aqui, ficar o tempo com os meus pais e trocar ideia, voltar ao meu quarto, né, original, são momentos que eu passo a apreciar bastante, sabe? Agradecer por eles estarem bem, por estarem se cuidando, sabe? Porque eu vejo que muita gente ainda tem talvez uma sensação de que isso não é nada, sabe? Quando na verdade a parada é cabulosa, é tenebrosa. E né, não queremos ter na nossa perspectiva brasileira impactos que aconteceram em países ultra desenvolvidos que não tiveram a perspicácia, né, de começar toda essa questão de isolamento antes do ponto X, como a gente está fazendo, sabe? Ponto X eu me refiro quando tudo já está uma calamidade. Então, olha, está sendo bem interessante para pensar assim sobre esses pontos, sobre essas ideias, dar uma filosofada sobre a vida, meditar, ler principalmente e produzir, né? Eu agradeço pra caralho o quão abençoado eu sou por mim e a empresa Superboss, né? Estarem ligadas ao home office desde o início dos tempos, sabe? E a gente conseguir operar, conseguir produzir, conseguir capitalizar a empresa ainda nesses momentos é algo que, olha, eu agradeço bastante, velho. Eu agradeço bastante. Abençoada seja a internet, os privilégios do século XXI. Se tu gostou desse vídeo, deixa aí o teu comentário aqui abaixo me dizendo o que achou, um like também eu peço e um salve lá no Instagram, @jp.volpato. Demorou? A gente se vê no próximo e até mais. E se tu tem interesse na área de edição de vídeo, eu quero te falar que eu montei o meu próprio curso de edição, After Effects e Premiere, os principais softwares de edição da Adobe, é o que tu vai aprender de maneira ultra rápida e sendo capaz de produzir vídeos de alta qualidade no final do processo, aplicando os princípios que eu vou te passar lá, toda a questão de atalhos, o link está aqui na descrição. Então, mete bala, dá uma olhada lá, vê se te interessa, se inscreve aí, tamo junto, até o próximo vídeo.